Meus amados irmãos, graça e paz, shalom a todos, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um e suas famílias e os abençoe abundantemente. Meus queridos, nossa devocional de hoje está baseada em 1 Coríntios 9, e eu vou começar pelo verso 23, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amados, meditando a respeito, percebo que nós somos chamados para sermos servos, cooperadores do Evangelho. Não é? Cooperadores do Evangelho. Deveríamos cooperar com o Evangelho de tal maneira que ele pudesse ser lido através de nós. De acordo com 2 Coríntios 3:3, onde a palavra declara que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo. Ou seja, por aquilo que o Espírito Santo está operando em nós, por aquilo que ele está realizando em nossas vidas, escrevendo em nosso caráter, em nosso íntimo, no âmago do nosso ser, no nosso homem interior. Não é? Nós devíamos ser cartas vivas. Então, o Evangelho deveria ser lido através das nossas vidas. Não? Portanto, nós não podemos servir no reino para nos beneficiarmos do Evangelho. E muito menos para lucrarmos com ele. Não é? Ministério é serviço, amados. Em Mateus capítulo 20, no verso 28, Jesus Cristo declarou que ele não veio para servir, né? Que ele não veio para ser servido, né? Diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. O ministério é serviço, não é? E exige doação de vida. Isso é bastante complexo, isso exige de nós. Né? No reino as coisas funcionam de maneira diferente do contexto e da realidade do mundo em que nós vivemos. Né? E por falar em contexto, veja o contexto do verso 28 em Mateus capítulo 20, a partir do verso 24. Bom, a partir do verso 20, a mãe de Tiago e de João faz aquele pedido para que seus filhos se sentem, um à direita e o outro à esquerda do Senhor, na glória. Né? Então, Jesus, no verso 25, diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Contudo, não é assim entre vós. Ou seja, não é assim no reino, não funciona assim no reino. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, o ministério exige entrega, o ministério exige doação de vida, ministério é serviço, nós somos cooperadores do Evangelho. Nós, portanto, na vida cristã, nós vemos exigência de renúncias. E isso constantemente. Em Lucas 9, 23, o Senhor Jesus disse: quem quiser me seguir, vir após mim, tome a sua cruz, dia após dia, negue-se a si mesmo. São renúncias diárias, né? Renúncias diárias. Isso pode se tornar exaustivo, né? De fato, não são poucos os que estão vivendo num verdadeiro esgotamento ministerial. Estão sofrendo com cansaço, com abatimento, frustrações, decepções, desânimo profundo que por vezes afeta a fé, a vida de oração, a comunhão com Deus, a alegria de servi-lo. O ministério é serviço, mas isso deveria produzir alegria em nosso coração, em nossa alma. Deveria ser prazeroso e não um fardo, né?
Mas muitos, por conta do fato de que ministério é servir, ser cooperador do Evangelho, é fazer tudo pelo Evangelho e não por nós mesmos, pelo fato de que isso exige renúncias diárias. Então, isso pode se tornar exautivo e muitos estão sofrendo, né? No serviço, na obra, na causa, no ministério. E aí, então, o que fazer? Voltando para 1 Coríntios, né, capítulo 9, eu vejo Paulo nos dando algumas dicas nas entrelinhas do que ele fala. Por exemplo, nos versos 24 e 25 ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Que fazer quando o cansaço ministerial, esgotamento ministerial ou espiritual está caindo sobre nós, nos castigando? O que fazer quando as renúncias e o serviço estão nos tirando a alegria da vida cristã, da vida com Deus, da oração, da adoração, da meditação na palavra, da fé? O que fazer quando estamos sendo abatidos, frustrados, debaixo de decepção e desânimo? O que fazer quando as renúncias e o serviço estão nos esgotando? Nesses dois versos eu vejo que a primeira coisa a ser feita é que nós devemos revisar nossas perspectivas, né? e nossas expectativas. Precisamos aprender a viver para a eternidade. Paulo está dizendo que os atletas batalham e esforçam-se por uma coroa corruptível. E ele diz: nós, porém, pela incorruptível. Corramos de maneira que alcancemos o que é incorruptível, ou seja, a recompensa eterna. Não sirva por recompensas terrenas. Desista de reconhecimento, fama, glória, aplausos, não é? Madre Teresa de Calcutá um dia disse o seguinte: muita gente não vai reconhecer o que você vai fazer pelos outros. Mesmo assim, sirva a todos, o tempo todo. Nosso alvo tem que estar na recompensa eterna. Viva para a eternidade. Desista de recompensas terrenas. Eu não estou sendo reconhecido. Continue sendo cooperador do Evangelho. Eu não estou sendo valorizado. Continue fazendo tudo, como disse o apóstolo Paulo. Tudo faço por causa do Evangelho. É pelo Evangelho. Por causa do Evangelho. É por Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Nossa alegria tem que estar em servir. Nosso prazer tem que estar em servir. Temos que estar satisfeitos no Senhor e no privilégio de servi-lo. Põe as tuas expectativas na recompensa eterna. Segunda coisa, no verso 26, o apóstolo Paulo diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Segunda coisa a ser feita para que você sirva com satisfação, com alegria, tenha gozo e prazer no Senhor ao servi-lo, trabalhando pelo Evangelho, pela causa, pelo reino. Segunda coisa é: defina seus alvos. Tenha metas. Alguns de nós nos esgotamos, cansamos, nos abatemos, nos frustramos, nos decepcionamos, porque estamos como que dando murros no ar, tentando acertar alguma coisa. Eu dou murro para todo lado, eu disparo para todo lado para ver se eu acerto alguma coisa. Isso não funciona. Precisamos ser específicos, precisamos ser objetivos. Defina seus alvos. Tenha objetivos claros. Não lute por algo que não vale o esforço. Não lute por aquilo que não leva a nada. Sabe? Não desperdice munição, não desperdice tempo, não desperdice esforço, não desperdice recursos, não desperdice orações. Não dê golpes no ar, não dispare para todo lado. Não se desgaste sem saber o que você realmente quer, qual é a sua tarefa de fato, o que Deus de verdade te encomendou, a que você deve se dedicar, em que você deve estar empenhado, qual de fato é o seu chamado, não é?
Você deve servir especificamente em que área? Quais são suas metas? Quais são seus objetivos? Tem um plano de vida? Aprendi isso com meu filho há algum tempo atrás. Tem um plano de vida. Na verdade, noutra ocasião, aprendi com uma líder preciosa que nós precisamos ter planos de vida, programar nossos passos, né? Precisamos ter um programa de futuro e trabalhar para alcançá-lo. Mas isso com metas atingíveis, irmãos. Às vezes a gente diz, estou orando pouco, porque estamos orando meia hora por dia, por exemplo, e aí nós definimos alvos dizendo, agora eu vou orar 3 horas por dia. Não funciona. Se está orando meia hora, não vai dar um salto tão grande para 3 horas. Então, é preciso ter metas atingíveis. Estabeleça seus alvos, saiba para onde você quer ir e o que você realmente tem que fazer pelo reino e pelo evangelho. Descubra sua função e tenha metas para cumpri-la sem peso, sem cargas. Em terceiro lugar, no verso 6, o apóstolo Paulo diz que ele tinha Barnabé consigo. Nas batalhas, no trabalho e até nas renúncias, Barnabé estava com ele. Posteriormente, ele teve outros companheiros de ministério. Mas naquele momento, Barnabé era o seu parceiro. E, portanto, para você não estar se desgastando e cedendo ao desânimo, ao abatimento, ao cansaço, às decepções e frustrações, à exaustão espiritual e ministerial, uma terceira dica é: não lute sozinho. Sabe, um ministério pode nos tornar solitários, mas é preciso ter amigos, é preciso ter mentores, é preciso ter tutores, é preciso ter companheiros de jugo, é preciso ter gente com quem a gente caminha em aliança, com quem a gente possa contar, com quem a gente possa abrir o coração, em quem a gente possa confiar, a quem a gente possa recorrer, para quem a gente possa telefonar num momento de apuro, de desgaste, de sofrimento ou de dor e pedir oração, intercessão, ajuda. É preciso ter alianças no reino, companheirismo, amigos, mentores, tutores, companheiros de jugo. Em Gálatas 6, versículo 2, a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos ter gente com quem a gente reparta as cargas. Então, meus queridos, se o ministério está te deixando esgotado, se servir ao reino, ao rei, ao corpo de Cristo, ao evangelho, está te fazendo sofrer, quando não é isso que deveria ocorrer, revise a vida, reavalie todas as coisas ao redor e dentro de si mesmo. E então passe a viver pela eternidade. Não espere recompensas terrenas. Defina seus alvos e tenha um programa para alcançá-los, passo a passo, com metas atingíveis. E em terceiro lugar, não lute sozinho, não ande sozinho, não batalhe sozinho, não caminhe sozinho. Procure ter alianças no reino e você terá com quem contar. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, que essa palavra te edifique, te traga direções do Espírito. E se você não sabe o que fazer, tranque-se no seu lugar secreto, em jejum e oração, e o Espírito Santo te orientará. Ótima semana a todos, os amo, passei um pouquinho dos 10 minutos de novo, me perdoem, mas espero que isso os edifique e abençoe. Os amo, abraços, shalom e shalom.